Sejam bem-vindos ao podcast teatral Línguas Perguntador, levado a cabo pelos estudantes de Licenciatura de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este será o 6º de 8 episódios e hoje temos aqui connosco um convidado muito especial. Jorge Palinhos é escritor e dramaturgo, doutorado em Estudos Culturais com uma tese sobre dramaturgia lusófona contemporânea. Foi dramaturgo e dramaturgista convidado na Capital Europeia da Cultura em Guimarães 2012. É dramaturgista da companhia belga Stand Up Tal, investigador residente da companhia Visões Úteis e docente convidado da Escola Superior Artística do Porto e da Escola Superior de Teatro e Cinema. Connosco Jorge Palinhos, bem-vindo. Obrigado pelo convite para estar aqui. Pronto, nós agora vamos fazer algumas perguntas e começamos com: quando escreveu o seu primeiro texto para teatro e quando o estreou? Ora bem, eu escrevi o meu primeiro texto para teatro há 20 anos, na verdade, por volta de 2003, em circunstâncias algo particulares, que um deles foi uma proposta para um concurso Miguel Rodisco de Dramaturgia, que era organizado pelo Inatel, que na altura foi premiado. E quase na mesma altura fui convidado para escrever um texto que era uma adaptação da novela curta Lunário, de Alberto, que ambos foram publicados e levados à cena em 2004, se não estou enganado. Inclusive o texto para o Miguel Rodisco, chamado Auto da Razão, acabou por ser encenado várias vezes por várias companhias diferentes, o que é uma raridade em Portugal. Na sua opinião, onde é que começa e acaba o papel de um dramaturgo? Isso é uma pergunta bastante complicada e há grandes tomos que são escritos sobre isso, porque a palavra dramaturgo em si é uma palavra algo ambivalente, porque em Portugal e noutros países do sul da Europa, o dramaturgo refere-se à pessoa que escreve o texto de teatro. Mas noutros países, como na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, portanto a Europa Central, o dramaturgo é aquele que pensa o espetáculo teatral, mesmo que não escreva o seu texto. E isto porquê? Porque há um entendimento de que aquilo que é o teatro é principalmente uma ação que decorre em palco, isto é, alguém que faz alguma coisa para outros verem. A segunda definição de teatro de Peter Brook: teatro é quando alguém atravessa o espaço e está outra pessoa a ver. Portanto, aquilo que une estas duas acessões da palavra dramaturgo referem-se justamente a este pensamento. Um pensamento de teatro em que a ação cênica, a ação em palco, surge primeiro do texto, e um outro pensamento em que aquilo que acontece em palco não tem de partir de um texto, mas pode partir de improvisações de atores, pode partir de encontro entre pessoas, pode partir de qualquer coisa que seja a ideia de haver pessoas que estão a fazer alguma coisa e outras pessoas que estão a ver essas primeiras pessoas a fazer isso. Como funciona o seu processo criativo? Em que momento dá como terminada uma peça? A segunda pergunta é fácil de responder: nunca. Uma peça de teatro, como qualquer outra obra de arte, nunca é terminada, é apenas abandonada, quando já não conseguimos aguentá-la mais, ou quando ela também já não nos consegue suportar mais a nós. Vejo que a relação entre um criador e uma obra de arte é sempre uma relação bidirecional, em que o criador faz o que pode pela obra de arte e a obra de arte tenta resistir ao máximo de ser transformada. No que diz respeito ao ponto de partida, pode ser muito variado, porque no meu trabalho como dramaturgo eu, portanto, posso escrever por modo próprio, isto é, ter uma ideia ou um assunto que me interessa e começar a escrever a partir dele, ou então posso ser desafiado por uma companhia ou por um encenador para escrever com base num tema. E, no meu caso, ambas as coisas podem acontecer. Portanto, tenho projetos como sou eu, que a minha ideia é minha, como há outros projetos em que estou envolvido, em que a ideia é-me passada por outra pessoa, que procura em mim alguém que possa concretizá-la do ponto de vista escrito. Aqui, mais em termos de políticas públicas, considera que os apoios à cultura são suficientes e o que é que sugeria para a melhoria? Isso também é outra pergunta muito extensa. Obviamente a resposta é sempre não. Os apoios públicos à cultura nunca são suficientes, porque, em primeiro lugar, porque Portugal é um país pobre em que a cultura é quase sempre o parente pobre do país e do investimento, porque a cultura é principalmente pensar, isto é,
quem faz cultura procura principalmente pensar sobre a realidade que está à sua volta, e o pensamento é um luxo. E em Portugal nós estamos tão ocupados, na maior parte das vezes, em sobreviver, que raramente temos tempo para pensar. Por outro lado, também é um facto de que não existe propriamente um teto orçamental para a cultura, isto é, nunca seria possível haver demasiado dinheiro para a cultura. Então, como é que se poderia resolver isso? Obviamente, poderia passar por contratos públicos, em que o governo pudesse definir quais é que são os seus objetivos e tentar financiar todos esses objetivos. Poderia passar por um mapeamento de todas as pessoas que fazem artes em Portugal e tentar corresponder às suas necessidades. Ou poderia passar também por uma coisa que também já foi feita no passado, inclusivamente entre os gregos e romanos, que é ou potenciar a lei do mecenato, que em Portugal simplesmente não existe ou não funciona, isto é, empresas e pessoas com posses quase não têm qualquer incentivo para apoiar as artes, ou apoiar os próprios espectadores. Também já foi feito, isto é, e até há, por exemplo, projetos para fazer isso, de financiar, por exemplo, a ida de jovens ao teatro e outras manifestações artísticas, isto é, dar condições às pessoas para poderem ir assistir a eventos teatrais e culturais em geral. O que é que se inspira no seu processo de escrita? Podes repetir a pergunta, por favor? O que é que se inspira no seu processo de escrita? Em que é que me inspiro? Em tudo, na verdade. Havia um célebre escritor que dizia que a inspiração acontecia sempre que ele se sentava às 9 da manhã no seu gabinete para escrever. E, efetivamente, antes da inspiração há a necessidade de um desejo, uma vontade de fazer, ou de compreender, ou de investigar, ou de dar a ver alguma coisa. Em termos de inspiração, aquilo que me inspira são, obviamente, certas obsessões, certas particularidades, certas coisas que estão à minha volta e que acabam por influenciar a forma como penso. Porque, no fundo, o nosso pensamento não é só nosso, o nosso pensamento é tudo aquilo que está à nossa volta. Qual é que diria que é o seu público-alvo nas suas obras? Isso é um pensamento de marketing, que é interessante. Eu não consigo identificar o meu público-alvo. Nem sequer tenho um, isto é, muitas vezes eu varia conforme as companhias com que trabalho, que têm os seus próprios públicos, outras vezes tem a ver com os temas que abordo ou a forma como abordo esses temas. Isto é, por exemplo, agora tenho um projeto para trabalhar a vida e obra de um artista plástico inglês e, obviamente, espero que o meu público seja alguém que esteja mais preocupado com questões artísticas ou questões das artes plásticas. Mas também tenho um projeto que é sobre bandas filarmónicas, que espero que possa chegar a toda a gente que goste de música ou de bandas filarmónicas, ou que goste de passar, conhecer um bocadinho mais da cultura que está à sua volta. Como se supera um bloqueio de escrita? Já alguma vez aconteceu? Eu não tenho propriamente bloqueios de escrita e tenho algumas dúvidas que ele realmente existe. O que pode existir muitas vezes é insegurança ou incerteza sobre aquilo que se pretende realmente fazer. Porque criar uma obra de arte, qualquer obra de arte, é principalmente percorrer um território que não tem mapa. Ou seja, há muitos caminhos possíveis e nós não sabemos muito bem qual é que será o certo. E essa dificuldade de escolha é muitas vezes aquilo que nos pode paralisar. Portanto, sim, às vezes há dificuldades no processo de criação que normalmente têm de ser ultrapassados ou pela espera, pela persistência, ou então simplesmente pelo salto no escuro, arriscando enfiar-nos num grande buraco do qual não conseguimos sair. Também já aconteceu. Normalmente são remunerados ou não? Como é que funciona a questão dos direitos autorais? Os direitos autorais são remunerados e devem ser sempre remunerados porque é um trabalho. Isto é, apesar de ser um trabalho que dá prazer e que dá e que pode ser compensador,
não deixa de ser um trabalho, e um trabalho também implica angústias, implica tempo de vida, implica procura, implica risco, e isso tem de ser obviamente remunerado. Agora, obviamente não é bem remunerado, tal como quase nada em Portugal é bem remunerado, a não ser a gestão de empresas. Descreva teatro numa palavra. Teatro numa palavra. É engraçado que isso é um exercício que eu peço muitas vezes para fazer aos meus alunos, mas que raramente eu próprio fiz. Portanto, obrigado pela pergunta, que é muito pertinente, mas eu direi que o teatro é principalmente encontro. É um momento em que as pessoas podem encontrar-se e pensar e emocionarem-se em conjunto, algo que hoje em dia é cada vez mais raro, porque cada um de nós está cada vez mais fechado atrás do seu próprio ecrã. Que conselhos daria aos jovens que gostariam de seguir a sua área ou algo relacionado com a sua área? Em primeiro lugar, têm de perceber se é realmente a sua paixão, isto é, se é uma coisa que lhes interessa, que gostam de ver, que gostam de fazer. Para fazer teatro, o primeiro passo é gostar de ver teatro. Depois, a partir daí, há muitas possibilidades de experimentar, isto é, participando em companhias de teatro amador, companhias de teatro universitário, fazendo oficinas de teatro, que também há bastantes, portanto são possibilidades de ir entrando, de ir conhecendo e ir percebendo se gosta ou não. E depois, a partir daí, a primeira etapa é, obviamente, ter formação ao nível teatral, e nesse caso, tanto há a formação de nível secundário, as escolas técnico-artísticas, como também há escolas de nível superior que dão essa formação em teatro, que é o ponto de partida, não é o ponto de chegada, isto é, tal como em quase todos os outros cursos de nível superior, ou formações, ter o diploma não é garantia de nada, é o ponto de partida, é a oportunidade que se tem para experimentar e errar, sendo que errar é o primeiro passo para aprender. Portanto, depois dessa experiência, então começar a lutar pela vida, pela profissão, procurar oportunidades, criar as suas próprias oportunidades também. Sendo sempre ciente que este é um trabalho principalmente de paixão, não é um trabalho para se ficar rico nem famoso, porque para isso mais vale ou ser gestor de empresas ou então dedicar-se ao terrorismo. Muito obrigado, Jorge, por aceitar o nosso convite e pela sua colaboração. E vocês que nos ouvem, esperemos que de certa forma tenha sido útil de alguma forma esta conversa e tenham aprendido algo sobre o mundo da dramaturgia e não percam o nosso próximo episódio aqui na nossa rádio Universidade FM. Obrigada.